Pessoal, a paz do Senhor, uma manhã abençoada de sábado, que o Senhor possa trazer o renovo e o fortalecimento nessa manhã, seja um dia de bênçãos. Eu peço que vocês curtam esse vídeo e se inscrevam no canal caso ainda não seja inscrito. E eu queria falar um pouquinho sobre a grande diferença que há entre a graça de Deus e o legalismo, né? Ou seja, as obras, aquilo que o homem pode ou não fazer. E quando nós olhamos as Escrituras, a palavra do Senhor, mesmo o Antigo Testamento, estando ali à luz da lei, né, estando ali debaixo dessa dispensação, desse período que era o período da lei, a gente vê a graça manifesta em todo momento. Todo tempo a gente vê a graça de Deus ela sendo manifesta, e o quão importante é esse fator realmente para a vida do homem, para que o homem seja abençoado, para que o homem alcance alguma coisa, né? E vou ter por base, eu não vou nem ler o texto, mas lá em Gênesis 40, José ele é preso, é levado ao calabouço de Faraó, e lá no calabouço de Faraó, dois homens, né, um copeiro e um padeiro, eles fizeram algo, alguma coisa, a Bíblia não relata o que foi feito, mas a palavra fala que eles desagradaram, ofenderam o rei, né, o Faraó, e foram lançados dentro do calabouço. Então era o copeiro mor e o padeiro mor. Olha que coisa interessante. José estava lá, esses homens tiveram sonhos e José interpretou os sonhos deles, né? Então o primeiro sonho foi o do copeiro. E o copeiro ele sonhava, que de uma maneira bem resumida a história, ele sonhava que ele via no sonho 3 videiras, e as 3 videiras elas se estendiam por 3 sarmentos, ou seja, por 3 ramos, 3 galhos. Ele espremia ali daquelas uvas, né? As uvas saíam flor, as uvas amadureciam, e ele pegava e enchia, né, o copo que espremia daquelas uvas, enchia o copo e dava a Faraó, né? O fruto da vide ali ele dava a Faraó. E José vem e interpreta, né, o sonho dele, fala que 3 dias haveria uma exaltação para ele. E já o padeiro, vendo aquela interpretação, ele vai e fala que também teve um sonho. E ele via no sonho dele, sonharam no mesmo dia coisas diferentes. Ele via 3 cestos de pães, obra de padeiro. E sobre esses 3 cestos de pães, né, ele colocava sobre a sua cabeça os 3 cestos de pães. E vinham as aves do céu e elas comiam daqueles pães. Estou procurando o texto aqui, ó. E elas vinham, ele via esses 3 cestos, e elas vinham, as aves, e comiam do cesto que estava sobre a cabeça dele. Os pães eram obras de padeiro. O texto ele relata e ele ressalta, obras de padeiro. Então, assim, o que isso aplica dentro da questão que eu estava falando, né, do início? A gente vê claramente aqui o caráter da graça divina, porque o copeiro que foi exaltado, né, já o padeiro, José virou para ele e falou: em 3 dias você vai ser morto. As aves do céu vão vir sobre ti. E foi o que aconteceu em ambos os casos. O copeiro foi exaltado e o padeiro foi condenado, né? Então, quando a gente pega o sonho do copeiro, a gente tipificando ali o fruto da vide como sendo o agir do Espírito Santo, vale a pena lembrar que o vinho tem essa tipologia, e fica isso muito claro no Novo Testamento, ali na ceia, né? E quando nós olhamos em contraste com isso, o sonho do padeiro, o padeiro, ele, tudo que estava em cima da cabeça dele, que ele ia servir a Faraó, eram obras de padeiro. E já o que o copeiro ia servir a Faraó era do fruto da vide. Ele não tinha feito nada. A graça ela fica muito clara aqui, a manifestação da graça, em contraste, em comparação com as obras dos homens, com aquilo que nós podemos fazer pensando que isso vai nos dar algum favor. Não dá. Não adianta. Você pode tentar mudar os cenários aí, você pode tentar mover as situações, e não é assim. Não é assim. Não é obra de padeiro. Obra de padeiro só vai te levar à destruição, só vai te levar à ruína. As nossas obras, é claro que eu quero que os irmãos entendam, eu sempre quando eu falo isso, as pessoas elas nem sempre compreendem. Alain, então não devo fazer nada. Existe a graça, a graça de Deus, existem as obras, né?
E Deus não quer que você faça nada para alcançar, como se você estivesse sendo merecedor, vamos dizer assim, dessa graça. As suas obras, elas não vão te fazer alcançar essa graça. Agora, existem as obras da fé. É você crer que o Senhor vai te abençoar e o Senhor manda você fazer algo. Não que esse algo que você vai fazer vai te credenciar ao milagre e à bênção. Não. É uma obediência. Deus, ele quer que você obedeça. Essa é a chamada obra da fé. Você crê que o Senhor vai te abençoar, você crê que o Senhor está no negócio, você vai lá e faz. Então, essas obras, elas não nos credenciam, não nos qualificam para receber a bênção de Deus. Deus, ele não tem esse padrão de atuação. É graça, minha irmã. É graça, meu irmão. Não tem para onde correr. É o agir do Senhor. É o agir do Espírito Santo que vai mudar essa situação. O texto vai dizer lá da palavra em Ageu: nem por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito. É o Espírito do Senhor que transforma os cenários. O copeiro, que teve o sonho que representava ali a graça de Deus, a ação do Espírito Santo, foi exaltado. Já para o padeiro não houve exaltação, houve destruição. Que tudo aquilo que ele poderia oferecer era fruto das mãos dele. Tudo que ele poderia oferecer era aquilo que ele fazia, não era aquilo que vinha de Deus. Então, cuidado com o legalismo. E essa palavra aqui é para mim, é para os irmãos. Eu gosto sempre de trazer esse texto, não esse texto especificamente, mas sempre trazer esse assunto, falando sobre o legalismo, porque eu vejo às vezes as pessoas, elas estão dedicadas, estão ali focadas em alcançar uma bênção, e aí entram em campanhas, e aí entram em propósitos. Não acaba nenhuma campanha, já entra em outra, não acaba nenhum propósito, já entra em outra, aí fica fazendo vários propósitos, um ali, outro aqui, outro acolá, uma igreja tal, na outra igreja, num canal no YouTube, no outro canal no Instagram. Isso é muito perigoso. É muito perigoso, porque isso acaba gerando aquela certa expectativa, ou aquela certa sensação de que você está merecendo receber a bênção de Deus porque você fez muito. E graça não é isso. Isso é o oposto da graça. Isso é legalismo. É quando a gente acha que a gente tem crédito na praça com Deus. Eu tenho um crédito no céu. Um crédito, né? E aí, a obras de padeiro, a gente pensa que o que a gente fez é digno de aceitação. Reparem, os irmãos, que há um padrão. Há um padrão quanto a isso, né, em relação ao que a gente vê na própria Bíblia. A gente olha a oferta de Abel e a oferta de Caim, né? O Caim, ele trouxe os frutos do campo, aquilo que ele se esforçou, aquilo que ele colheu. Ele foi no campo catar, né? Então ele teve muito trabalho para fazer aquilo. Já Abel, ele ofereceu do animal que estava ali, no rebanho. E, profeticamente, ele entendeu até o sacrifício que seria necessário para a redenção do homem. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Ali ele entendeu algo que era profético, espiritual. Já Caim não. Ele ficou com raiva. Caim ficou com raiva porque ele achou que ele merecia mais do que o irmão dele. Ele teve mais trabalho. A oferta dele foi mais custosa, né? Então, às vezes a gente cai nisso. Eu trouxe aqui esses dias os trabalhadores da última hora. Um grupo pegou 9 horas da manhã, outro grupo pegou meio-dia, outro pegou 5 horas da tarde. O trabalho acabou 6. Chegou 6 horas da tarde, o pai de família, o dono da vinha, pagou a mesma paga para todo mundo. Para o pessoal das 17 horas, ele pagou a mesma coisa para o pessoal das 9. E o pessoal ficou com raiva, porque achou o pessoal das 9 do meio-dia. Eles pensaram assim: poxa, a gente está tanto tempo trabalhando, estamos há mais tempo, fizemos mais. Aí ele fala: não é nada disso não, eu dou para quem eu quero, o que eu quero. Eu não estou dando o injusto para vocês, eu só estou dando a mais para eles, né? Então, cuidado, minha irmã, cuidado, meu irmão. Não é o fruto das nossas mãos. O que foi ofertado pelo copeiro não veio dele. O que foi ofertado pelo copeiro foi o fruto da provisão, da providência divina. É graça. Tudo que você vai viver na sua vida, você vai sair desse calabouço, mas é graça. Não é obra de padeiro. Não é fruto das tuas mãos. Não tem fermento. Não tem nada disso.
não tem mistura, não, nada disso. Vem direto da videira. É o agir do Espírito Santo que vai mudar essa situação que você está vivendo. Que Deus nos abençoe os irmãos nesse dia, nessa manhã de sábado. A paz do Senhor Jesus.